dormem e os que não dormem a noite inteira. Meu nome é Priscila Schoffer, sou especialista em sono materno-infantil, tenho 3 filhos e tenho um método de sono que já ajudou mais de 1000 famílias em vários lugares do mundo. Eu vou conversar com você aqui nesse vídeo sobre essa diferença dos bebês que dormem a noite inteira e dos bebês que não dormem. Ter uma noite completa de sono acaba sendo um dos maiores desejos depois que a gente se torna mãe. Eu sei, porque eu já passei por isso também. Porque afinal de contas, a gente tem a necessidade de dormir. Então a mãe tem a necessidade de dormir também. E a privação de sono que nos ataca ali logo depois que o bebê nasce, ela é avassaladora. Mas algumas coisas são importantes para a gente considerar. Pri, todo bebê, desde que sai da maternidade, ele vai dormir uma noite completa? Não. Até porque a gente precisa desmistificar o que é uma noite de sono completa. Então, um bebezinho de 1, 2, 3 meses de idade, que tem ainda os seus despertares pontuais, mama e volta a dormir, ele é um bebê que faz uma noite completa de sono, porque ele está mamando de acordo com as necessidades calóricas da sua faixa etária. Vai acontecer bebezinhos de 1, 2 meses que dormem já 12 horas de sono completa, sem fazer nenhuma mamada na madrugada? Vai, mas é um número menor. Qual é o problema? É o bebezinho pequeno que faz 1 ou 2 mamadas na madrugada e volta a dormir fazendo os espaçamentos de jejum esperado? Não, isso não é um problema. Isso é o normal do desenvolvimento. A grande questão é que uma grande parcela dos bebês não faz somente as mamadas esperadas para a sua faixa etária. Fazem mais mamadas e já criaram também vários outros tipos de associações, como ou só dormir na cama com a mãe, ou dormir em sucção no seio materno, ou precisar de muito embalo, ou precisar ficar horas até que consiga dormir, entre várias outras possibilidades. Eu separei aqui as 3 principais dificuldades dos bebês que não dormem noite de sono completa para que a gente possa conversar e depois eu apresentar para vocês aqui algumas soluções para que você já possa colocar em prática na sua casa com o seu bebê. Então, primeiro ponto, fazem mais mamadas do que é esperado para sua faixa etária. Sim, Pri, então existe uma quantidade de mamadas por faixa etária? Existe sim. Principalmente se o seu bebê, um panorama um pouco geral, um bebê de 0 até 4, 5 meses, a gente vai trabalhar aí uma média de 2 mamadas na madrugada. Depois do 6º mês, quando a introdução alimentar já está estabelecida, 1 mamada na madrugada. Ali depois de 11, 12 meses de idade, esse bebê geralmente já estão dormindo noite completa sem nenhuma mamada. Como eu falei, alguns bebês podem já fazer noite de sono completa de jejum sem nenhuma mamada, mas não é o tão normal. Então, os bebês que não estão dormindo bem à noite ainda estão apresentando mais mamadas do que o esperado para sua faixa etária. Precisa de vários recursos externos para voltar a dormir. O que são esses recursos? Ser embalado, ser ninado, ou o bebê meio a meio, né? Eu digo que é o bebê meio a meio, o bebê que começa no berço e no meio da madrugada vai para a cama dos pais. O bebê que só dorme pulando na bola de pilates. Talvez você está achando estranho, mas isso é muito mais normal do que você possa imaginar. Isso acontece bastante. Então, ou os bebês que não aceitam superfície, que precisam dormir só no colo. Quantos bebês que já passaram por mim, que passam várias noites no colo dos pais em revezamento, não aceitam a superfície. Outro ponto, né, a gente vai trabalhar 3 pontos aqui, possui quebras nos ciclos de sono. Então, o acordar muitas vezes na madrugada, ele não é somente um aspecto externo, ele passa a ser base de um comportamento neurológico. Então, quando a gente tem um bebê que está despertando muitas vezes na madrugada, mais do que o padrão normal, ele tem aí já uma programação estabelecida para despertar. Então, por isso que trabalhar só elemento externo muitas vezes não corrige privação de sono e despertar, principalmente do lactente, quando a gente já tem aí um distúrbio de associação. Então, esses 3 pontos, né?
O que a gente precisa pensar sobre isso? O corpo da mulher, ele tem uma preparação para viver a privação de sono no início ali do puerpério. Passando esse período inicial, a mulher precisa voltar a dormir. Ela precisa voltar a dormir. Por quê? Se nós mães não tivéssemos necessidade de sono, depois que o bebezinho nasce, a gente não precisaria mais dormir. Deus nos daria uma graça divina que nós não precisaríamos mais de sono. Mas essa não é a realidade. Então, quando essa mãe não volta a ter boas noites de sono, começa a desencadear os quadros de depressão pós-parto, irritabilidade, problemas no casamento, dificuldade de concentração, não consegue retornar ao trabalho, dificuldade de memória, ganho de peso, não consegue diminuir o peso que ganhou na gestação. E esse bebê que também não está dormindo uma boa noite de sono, não está dormindo a noite inteira dentro da sua faixa etária, ele também começa a apresentar prejuízos para a sua saúde e o seu desenvolvimento. Então, os estudos já mostram, os bebês que não dormem bem à noite começam a ter problemas no seu sistema imunológico, começam a ter problemas de interação social, mudam o seu padrão de comportamento, passam o dia chorando, passam o dia irritadiço, os olhos mais esbugalhados, porque às vezes já estão num quadro de privação de sono crônica, o que é mais perigoso. Eu trouxe até aqui para vocês um estudo publicado mostra diferenças consistentes no volume de substância cinzenta, sugerindo que o sono inadequado prejudica o desenvolvimento do cérebro ao longo prazo. Então, a gente já tem aí amostras de dificuldade no processo de alfabetização, desenvolvimento de ansiedade, dificuldade na cognição, processamento de memória, tudo por conta do excesso de privação de sono. Então, dormir bem à noite é um elemento crucial para a saúde da mãe e do pai, né? Que eu estou falando da mãe, mas é da família, da mãe e do pai. Um bebê que não dorme é uma casa que não dorme e também para a saúde desse bebê. Por isso é um assunto que precisa ser levado a sério. Agora eu vou falar aqui com vocês o que você já pode começar a fazer na sua casa se você deseja que o seu filho durma uma noite de sono completa. Eu vou trazer aqui alguns elementos que você já pode começar a aplicar. Primeiro ponto, ajustar o ambiente de sono. Antes dos 2 anos e meio, o bebê não faz cognição para medo. Então, um dos grandes mitos que eu escuto e que a gente vê as pessoas falando é colocar o bebê para dormir no claro, deixar abajur aceso, deixar fresta na porta. Não, o ideal é que esse bebê durma à noite em escuro total. Escuro total. Quando a retina ela capta a iluminação no ambiente, ela começa a diminuir a excreção da melatonina. Então, o ideal é que esse bebê durma à noite em escuro total. Ele não processa medo, ele não faz cognição para medo. O que ele pode sentir é insegurança se os pais estão inseguros por ele estar dormindo naquele quarto, mas não porque ele processa medo do quarto escuro. Então, o quarto escuro ele é o ideal para uma boa noite de sono. Ajustar também temperatura, tá? Estar uma temperatura agradável, observar também o cheiro do quarto. Todo esse processo de higiene de sono, ela é importante. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês e que pouca gente fala é: observe o seu bebê antes de atender na madrugada. Observe ele antes de atender. Por quê? Muitas vezes, quando eu vou atendendo as famílias, as mães, e a gente faz o processo de anamnese, de análise de caso, eu vou observando que os bebês estão lá com o bebê está com vários despertares seguidos. Quando a gente vai analisar esses despertares seguidos, eu pergunto para a mãe: Maria, quanto tempo você leva para atender o bebê quando ele resmunga de madrugada? Não, Pri, quando ele resmungou, eu já levanto da cama, vou até o berço, às vezes está dormindo no quarto, no carrinho ou no berço, ou está no seu próprio quartinho. Eu vou até o quarto, já pego ele, já coloco no seio ou já vou embalando. Então, quando a gente tem uma resposta reativa, né, quando a gente vive uma maternidade reativa e não uma maternidade onde a gente observa esse filho, esse bebê,
a chance da gente desenvolver associações na madrugada são muito grandes. Porque é preciso que você tenha calma para observar esse bebê de madrugada. O sono, ele é incrível. E o bebê, quando está trocando os ciclos de sono, principalmente saindo do sono leve para o sono profundo, ele tem movimentos oculares, ele resmunga. Quando o bebê já anda, ele anda no berço de madrugada, dormindo. Ele abre os olhos, tudo de forma inconsciente. Porque quando a gente dorme, a gente consolida o aprendizado do dia. Então, esse bebezinho, quando ele está dormindo, ele está consolidando o que ele aprendeu. Então, é muito importante que você consiga dar espaço para o seu filho. Observe um pouco antes de sair correndo. Espera um pouco, né? Vamos ver um pouquinho como é que esse bebê está. O que ele está me respondendo? Porque de forma mágica, né? Essa dica é de ouro. As mães dizem: Pri, eu esperei um pouco. Ele estava resmungando, estava se mexendo. Eu não fui tão rapidamente. Ele voltou ao sono. Que mágica é essa? Não é mágica. É porque é assim que vai acontecendo enquanto eles vão trocando os ciclos de sono. Se a gente fosse filmar nós adultos dormindo, também não é algo muito bonito de se ver, porque a gente também mexe os olhos, fala, resmunga, acaba tendo movimento corporal da mesma forma que o bebê. Então, observe antes de reagir. Um outro ponto importante, nem sempre é fome, nem tudo é fome. Se nós temos um bebê se alimentando bem, ou leite materno, ou fórmula, ou depois da introdução alimentar, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, nem todos os despertares são fome. Então, tente observar esse bebê para ver se você não consegue ajudar ele a voltar a dormir de outra forma, a não ser só dando mamadeira ou só oferecendo seio materno. Porque dessa forma, é claro que cada vez que ele tem um despertar nítido, ele vai buscar essas duas associações, ou a associação do embalo, ou até mesmo a associação de vir para a cama dos pais em cama compartilhada. É sempre bom a gente lembrar que, assim como nós levamos um tempo para adquirir uma habilidade nova, o bebê também leva. Talvez quando você inicia um processo de educação de sono, quando você começa a estudar, quando você se dedica nesse processo de ajudar o seu bebê a dormir a noite inteira, os primeiros dias podem não dar tudo certo. Pode levar um tempo, porque o ser humano é assim. Ele tem um tempo para desenvolver uma habilidade. Mesma forma quando a gente vai ensinar um filho a andar de bicicleta, ele não aprende no primeiro dia. Ele leva um tempo até desenvolver e adquirir aquela habilidade. Então você também precisa ter paciência nesse processo. E muitas vezes a gente não consegue essa paciência sozinha, porque um dos maiores conflitos que a gente vive na maternidade é saber se a forma que eu estou seguindo, esse modelo que eu estou seguindo, ele é o mais adequado. E como que você vai ter segurança para saber se o manuseio que você está fazendo, os ajustes, os horários, a pressão de sono, o ambiente, se tudo está correto, se a quantidade de despertar está ok para a idade, se a quantidade de mamadas? Quando você tem acesso a informações que podem dar para você essa segurança. Dentro do programa de acompanhamento Mapa do Sono do Bebê, nós temos todas as informações por faixa etária. Se você deseja ter esse acompanhamento, que não é um curso, é um programa de acompanhamento, onde nós temos o protocolo de 48 horas. Então, você entra no mapa e em 48 horas você já é atendido individualmente, você recebe o diagnóstico do seu bebê com o plano de sono dele para ser seguido. Também a cada 15 dias nós temos reuniões com as mães para poder tirar dúvidas e você também poder ouvir outras mães e se sentir acompanhada. O link do mapa está aqui na descrição do vídeo. Eu estou esperando você lá para que a gente possa continuar essa conversa, para que você possa sentir segurança nesse processo e para que você entenda que você também precisa dormir uma noite de sono completa, assim como o seu bebê, porque isso é importante para a saúde de vocês dois. Eu espero você lá e também no nosso próximo vídeo.